seus olhos para Deus, justo juiz. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os seus olhos para Deus, justo juiz. Então nós vamos iniciar. Você ainda tem tempo para convidar amigos e familiares para a gente se reunir. Mais uma vez estamos aqui, apenas a equipe, os irmãos que vieram tornar possível essa transmissão. O pastor Daniel, o Leonardo, a Célia, o Roger está aqui nos auxiliando também, o Laio, o Gabriel, o pastor Berson também está nos dando apoio aqui, e o nosso irmão Roberto também estão conosco. É a equipe que a gente tem hoje para transmitir esse culto, esse momento de adoração a você e a todos aqueles que nos acompanham. Então você também tem tempo para convidar mais pessoas para esse momento. Nós vamos iniciar, vamos ter um momento de oração aí na sua casa, onde você estiver. Feche os seus olhos, reúna a família, clame ao Senhor, agradeça e clame a Deus por suas bênçãos sobre você, sobre sua casa, nossa cidade, pelas nações, pelos enfermos, pelos profissionais da saúde, da segurança, todos os trabalhadores, aqueles que estão nos grupos de risco, que a paz de Deus seja sobre todos nós. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças, porque Tu és um Deus bondoso, amoroso, soberano, conduz a história, tem propósitos para tudo que acontece. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Também Tu és um Deus misericordioso, benigno, que cuida de nós. O Senhor pode derramar sobre nós cada vez mais da sua graça, da sua misericórdia. Clamamos, ó Deus, que o Senhor faça isso sobre nós, nossas famílias, nossa cidade, pelas nações. Abençoe, ó Deus, aquele que está enfermo, aquele que está hospitalizado, aquele que está receoso, ansioso, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor alcance a cada um. E acima de tudo, aquele que ainda não te conhece de verdade, aquele que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, que a graça salvadora do Senhor também os alcance. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ler um trecho da Escritura, um texto muito conhecido, creio eu, da maioria, mas é possível que alguém não conheça e tenha a oportunidade de conhecer agora também. Texto para nossa reflexão. Você pode acompanhar pela transmissão, se quiser manusear também a sua Bíblia, fique à vontade. Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34, a Bíblia nos diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado sequer ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por isso, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações e que tenhamos esta firme convicção de que Deus cuida de nós, conhece nossas necessidades e as suprirá à sua maneira e no seu tempo. Descanse no Senhor. Nós vamos cantar algumas canções e hinos de louvor ao Senhor. Gostaria de pedir que você nos acompanhasse aí na sua casa, com a sua família, cantando também, entoando canções de louvores ao Senhor. Somos nós agora unidos como uma família, família da fé, mesmo à distância, para louvar e adorar o nome do Senhor. Vamos fazer isso nesse momento. Quando tudo diz que não, vamos cantar esta canção. Deus do impossível.
impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Deus do impossível, Deus do impossível. Vamos continuar louvando ao Senhor. Luz do mundo viesse à terra para que eu pudesse te ver. Vim para adorar-te, vim para mostrar. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és teu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és teu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Mais uma vez. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és teu Deus.
pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo Deus me aceitou, mediante o Filho que nos salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Nós vamos ter mais um momento de oração. Você pode fazer essa oração na sua família agora, no seu lar, seus amigos, você que nos ouve, nos assiste. Eu vou pedir para o Leonardo que nos conduza a Deus numa oração neste momento. Feche seus olhos, você na sua casa, na sua família. Oremos ao nosso Senhor. Meu Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui. Obrigado porque nas nossas casas, com os nossos familiares, podemos ainda cultuar ao Senhor. Obrigado, Deus, por isso. E, Senhor, como diz essa música, que segurança temos no Senhor. Que a nossa segurança de fato seja o Senhor. Que a nossa segurança não seja na ciência, em possibilidades de uma vacina, de um remédio. Que a nossa segurança não esteja em nomes, governantes, políticos. Que a nossa segurança não esteja no nosso cônjuge, na nossa família, mas que a nossa segurança esteja no Senhor. E que o Senhor haja intermediando todas essas coisas, a nossa família, o governo, a ciência. Que o Senhor toque, Deus, de uma maneira que só o Senhor sabe fazer. Que o Senhor haja através de todas essas fontes, Deus. Seja através da ciência, seja através da família, seja através do Estado, seja através do método que o Senhor estiver planejando, Deus. Que o Senhor já decretou. Que a gente confie, Deus, no seu decreto. Que a gente confie no Senhor. Que a gente confie no seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós. E, por causa disso, não precisamos de mais nenhum medo, Deus. Nenhum medo de doença, nenhum medo de praga, nenhum medo de nenhum vírus. Deus, que nós possamos entender que a morte é o que nos liga ao Senhor também. É o
o caminho, Deus, que nos leva até o Senhor também. Que possamos entender isso, Deus, que se for para morrer, morreremos com o Senhor. Se for para viver, viveremos com o Senhor também. Nos ensina essas coisas, Deus, nesses momentos tão difíceis. Aplica todos os louvores no nosso coração e que possamos, de fato, ter segurança no Senhor. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus, queridos, nesse momento, um trecho da Escritura. Então, convido você a nos acompanhar, manuseando a sua Bíblia, prestando atenção naquilo que será dito. A nossa esperança é que Deus fale ao nosso coração. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa esperança. Então, faremos isso nesse momento. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós leremos inicialmente Filipenses capítulo 4, do verso 2 ao verso 7. Filipenses 4, de 2 a 7. O texto nos diz assim, irmãos e amigos: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ilumine, fale ao nosso coração. Deus conhece seu coração, sabe o necessário. Então, mesmo aí na sua casa, se curve diante do Senhor, ore ao Senhor com essa convicção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, esse momento que vamos meditar na Tua Palavra, pedimos a iluminação e a orientação do Teu Espírito, que ela possa alcançar os corações e produzir transformações. Tu sondas as mentes e os corações e sabe o que cada um de nós precisa. Ajuda-nos, ó Deus, é a nossa oração, até onde esta palavra que será exposta chegar, que o Senhor possa produzir as transformações e que as pessoas possam se achegar ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguns destaques para este texto. Paulo, escrevendo esta epístola, como disse de manhã, estava aprisionado em Roma. Ao escrever esta epístola a esta igreja, lidava com algumas dificuldades. Havia uma liderança fraudulenta no seio dessa igreja. Ele mesmo qualifica essa liderança como inimigos da cruz de Cristo, perseguindo o apóstolo Paulo. Mas aquela igreja na cidade de Filipos tinha outras dificuldades. Paulo estava trabalhando com alguns problemas existentes naquela igreja. E ele menciona neste texto duas irmãs em Cristo Jesus, duas companheiras dele no trabalho. Elas faziam parte, certamente, daquela grande equipe ministerial que estava ao lado do apóstolo Paulo e o acompanhava ao longo do seu ministério. O texto as menciona nominalmente, Evódia e Sintique. Qual era o problema exato? Não sabemos, mas havia uma discordância entre elas. Elas eram cooperadoras do Evangelho, mulheres de Deus, pessoas queridas do apóstolo Paulo,
mas algo havia produzido entre elas uma discordância, e essa discordância era tal que fez com que Paulo, ao escrever sua carta, chamasse a atenção, rogasse, exortasse as irmãs a pensarem concordemente, e ainda pediu o auxílio de um fiel companheiro, nós não sabemos quem era este companheiro, para que ele também as auxiliasse. Nós aprendemos algumas coisas com este trecho das Escrituras. É possível que mesmo mulheres de Deus, homens de Deus consagrados, acabem chegando como essa de discordância pecaminosa e danosa para eles próprios e para a igreja. Aprendemos isso, ou seja, precisamos tomar cuidado. Além disso, o apóstolo Paulo mostra seu cuidado para com aquelas irmãs. Ele as amava e a exortação é para trazê-las de volta. Então eu tenho aqui um cuidado pastoral, interesse sincero. E Paulo não apenas envia a carta rogando que isso acontecesse, como pede um terceiro também para que ajudasse, se envolvendo com aquelas mulheres. Então havia discordância, a discordância era danosa para as pessoas que são mencionadas aqui, para a igreja de uma maneira geral. Trazendo este texto, ou tentando aplicá-lo ao nosso contexto, eu tenho percebido, queridos, que em algumas situações que o nosso país tem vivenciado, surgem as chamadas polarizações. As pessoas defendem os seus pontos de vista, cada qual apresenta o seu argumento, e nem sempre isso é bom, pelo contrário, às vezes isso aumenta ainda mais o caos. Há muita desavença. Quando a gente pensa em política, a gente sabe que existe desavença. Quando a gente pensa em religião, a gente sabe que também existe desavença. Vejam bem, as pessoas não são iguais, não pensam sobre os mesmos assuntos da mesma maneira. Então é natural que exista essa discordância até um certo ponto. É benéfico que existam pensamentos divergentes até um certo ponto. Mas é possível que a divergência ultrapasse o limite do natural e do benéfico. É possível que a divergência se torne pecaminosa, que a divergência seja desastrosa para quem está discordando, para quem está perto. Então, nesse momento de crise, eu quero chamar a atenção de vocês para o que Paulo disse nestes versos ao exortar Evódia e Síntique. É momento de concordância, meus queridos, em nome de Jesus. Nós não queremos essa atmosfera tão turbulenta de guerra. Isso não deve, não é cabível em qualquer momento, muito menos no momento de crise como o nosso. Eu espero mesmo que haja paz na sua casa. As coisas estão bem ou tem desavença pecaminosa por aí? Esposos, esposas, filhos, como é que está? Estão, principalmente nesse tempo em que a família tem passado mais tempo junta, reunida, dentro de casa. Isso tem enaltecido ou chamado a atenção para o amor ou tem produzido discórdia dentro da sua casa? Então quero chamar a atenção. Veja bem, de alguma maneira nesse momento, a gente ouve esse clamor por unidade, por convergência, até entre aqueles que chefiam os poderes executivos de município, dos estados da federação, no sentido de que agora precisamos nos unir, que precisamos de medidas bem coordenadas, que não é hora para um ficar puxando para um lado, outro ficar puxando para o outro, que devemos pensar no coletivo. Nós estamos ouvindo muito isso, que deve haver agora concordância. E eu quero chamar a atenção para que essa concordância de fato seja geral. Envolva a política, a governança, mas também envolva as nossas famílias, envolva também os crentes no Senhor Jesus Cristo, que agora a gente evite posicionamentos que podem gerar ainda mais controvérsia. Tome cuidado com aquilo que você diz. Pense muitas vezes antes de falar se isso vai trazer concórdia ou discórdia. Agora veja bem, o texto chama a atenção para um ponto de convergência que é insuperável. Paulo fala para Evódia e Síntique pensarem concordemente no Senhor.
Eu penso que isso significa não apenas que existe uma divergência de opiniões que é natural, mas que em relação ao Senhor, ou estando no Senhor, isso precisa cair por terra em nome de Jesus. Também imagino que Paulo esteja dizendo que quando nós buscamos a Cristo igualmente, quando pessoas que estão divergindo, ambas vão a Cristo em oração, quando as pessoas estão interessadas no que Cristo tem a dizer, na glória de Cristo, quando nós pensamos na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, este ponto pode trazer esta convergência. Então, é convergência em Cristo, é convergência por Cristo, para a glória de Cristo. Então, acima de tudo, nesse momento, eu exorto a todos os filhos e filhas de Deus da nossa cidade, espalhados por aí, que nesse momento a pessoa e a obra de Jesus produza essa convergência e essa unidade entre nós, para a glória de Deus. Então, momento caótico não é momento para aumentar as divergências, pelo contrário, é momento de pensarmos concordemente. Tudo bem? Então, que Deus possa te ajudar e ajudar a sua família para que haja concordância no Senhor dentro da sua família. E fica também aqui o nosso apelo àquele que ainda não tem o Senhor Jesus. Porque se você não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como você poderá viver essa convergência, essa concordância, essa unidade? Só o Senhor Jesus pode aquietar os ânimos, só o Senhor Jesus pode trazer a paz que excede todo o entendimento, só o Senhor Jesus pode trazer quietude na alma e no coração. Então que você pense e reflita sobre este particular do texto. Mas não apenas é tempo de concordância, de acordo com a Escritura, é tempo também de alegria. Mas como assim alegria se tudo está um caos? Como alegria se as pessoas estão apreensivas? Como assim alegria? As pessoas não estão trabalhando, há uma pandemia, como pensar em alegria? É exatamente sobre isso que o texto fala. É uma alegria diferenciada, uma alegria superior, uma alegria que a gente não perde em tempos de pandemia, guerra. É uma alegria que você não perde quando perde um emprego, é uma alegria que você não perde quando perde um ente querido. Por mais difícil que estas situações sejam, é uma alegria que a gente tem por ter o Senhor Jesus na nossa vida. É uma alegria que decorre da fé no Filho de Deus. Se você conhece a Cristo, se a sua vida foi transformada por Ele, se Ele é o seu Salvador e o seu Senhor, se você nesse momento sabe que não está sozinho, porque o Senhor Jesus está com você, você tem certeza da vida eterna em Cristo Jesus, sabe que a sua vida não se limita a esta vida presente, que quando você fechar os olhos aqui, quando você morrer, será recebido na glória pelo Senhor Jesus. Quando você tem essa convicção, o Senhor Jesus habitando em você, você desfruta desta alegria. Então, queridos, que cumpramos esta ordenança da Escritura, principalmente nesse momento. Quando você olha para os lados, as coisas estão tão difíceis, ou olha para dentro de si também, mas é momento mais que oportuno para a gente se lembrar de Jesus, do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, do que Ele tem feito todo dia, porque se não fosse o Senhor Jesus não estaríamos de pé, mesmo na dificuldade Ele tem nos assistido, e pensar naquilo que Jesus ainda vai fazer por nós, porque quem conhece a Cristo sempre espera grandes coisas dEle. Então tenha essa convicção, você tem a vida eterna, a maior de todas as bênçãos você tem. É possível que algumas coisas estejam faltando, as coisas estão turbulentas, mas você tem razão suficiente para se alegrar, porque o Senhor Jesus te salvou e te deu uma nova vida. Mas se você não tem, você que nos ouve agora, que nos assiste, se você não tem o Senhor Jesus, por mais que você se alegre na vida com algumas coisas, sua alegria é transitória, é passageira e se resume a essa vida. E é possível que nessa ocasião você esteja profundamente entristecido, porque não tem a vida eterna, não tem essa alegria. Você não pode se alegrar agora por causa disso e só vê caos e tristeza. Então eu te convido, confesse os seus pecados, receba a Cristo como seu Salvador. Você conhecerá o que é a alegria verdadeira, uma alegria que você não perderá em momento nenhum da sua vida. Então veja bem, é momento de pensar concordemente, é momento de arrumar confusão, tudo bem? Em casa, nas ruas, se alegre nele.
mas não é apenas um momento para a gente desfrutar o Evangelho apenas na nossa vida. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra moderação aqui é traduzida em outras versões como generosidade, como afabilidade, como bondade. Veja bem o que o texto está dizendo. Você não apenas se alegra em Cristo, uma alegria que você tem para você, mas você exterioriza a graça que está dentro de você. O Evangelho mudou a sua vida, você tem Deus na sua vida, o amor de Deus em você, a vida eterna em você, e agora você comunica essa vida para aqueles que estão fora. E penso, queridos, que nesse momento de crise é um momento muito oportuno para... Pessoal, então a gente vai retomar agora, retomando a exposição da palavra, só para relembrar. Filipenses 4, 2 e 7, 2 a 7, na verdade, orientações da palavra de Deus para aquela igreja e para os nossos dias também. Relembrando aqui a primeira orientação dada para aquela igreja, né? Foi para que duas irmãs que estavam em divergência pudessem pensar concordemente, e Paulo exortou para que elas fizessem isso, até pediu auxílio de um amigo também de ministério para que ele fizesse isso. E o nosso entendimento é que isso se aplica também ao nosso tempo, é tempo de concordância, e essa concordância acima de tudo é em Cristo Jesus. Também é tempo de alegria, como Paulo disse àquela igreja, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. As coisas são difíceis, há tristeza e coisas desagradáveis, mas se você tem o Senhor Jesus em sua vida, você pode olhar para isso e se alegrar. Uma bênção, uma alegria que você tem e não perde nunca. Além dessa orientação bíblica, uma outra, como eu dizia também, que Paulo disse àquela igreja, seja a vossa afabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esta palavra é traduzida como moderação, afabilidade, generosidade. Isso significa que o Evangelho não é só para nós, ele é para fora. A gente deve expressar a graça que está em nós. A gente foi transformado pelo Senhor Jesus. E a gente não vive o Evangelho só para a gente, para a nossa família, ou para a igreja local, a gente vive para fora. E nesse momento de crise, a gente precisa demonstrar esta afabilidade, esta generosidade com aqueles que estão à nossa volta, principalmente com os mais necessitados. Então, que Deus dê a você a graça de, nesse momento, ser sal da terra, você que tem Jesus, né? Ser luz do mundo, para que Deus te ajude a levar essa mensagem de esperança, a ajudar pessoas necessitadas, com uma palavra de incentivo, de encorajamento, ajudar pessoas com suas necessidades também materiais, a idosos que não têm familiares para assisti-los e talvez residem perto da sua casa, eventualmente podem precisar de um medicamento, não tem condições de ir comprar, não tem alguém da família para ajudar, você pode fazer, enfim, há uma variedade de coisas que você pode e deve fazer se você é crente, demonstrando esta generosidade para com aqueles que estão à sua volta. Tenha essa percepção, não pense só em você. Isso é interessante, a gente tem visto pessoas que na crise perdem a noção, acham que não haverá abastecimento de comida ou de remédio suficiente. Procuram esses locais e querem comprar muito para estocar, para ter por muito tempo. Se preocupam com eles próprios e talvez com alguém da família, mas não conseguem pensar no coletivo. Então a igreja do Senhor não pode ser assim, ela tem que dar o exemplo, a gente tem que demonstrar afabilidade, generosidade, tem que pensar no outro. Isso é uma das maneiras de pensar no outro. Como também a questão do isolamento social, orientação das autoridades de saúde do nosso país. Quando a gente faz isso, a gente também está pensando no outro e não apenas na gente mesmo. Então, uma orientação muito importante. Uma outra coisa que o texto diz, ao falar de afabilidade, o texto diz, perto está o Senhor. Observe aí no texto bíblico, o apóstolo Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Alguns comentaristas dizem que isso pode significar, Jesus está perto para te ajudar a ser generoso. Ou Jesus está perto, presente,
para disciplinar você caso você não seja. Mas alguns outros entendem que esta expressão perto está o Senhor significa a vinda do Senhor é próxima. A vinda do Senhor é próxima. Então a ideia de sermos recompensados ou disciplinados assume uma outra perspectiva. Jesus está voltando para nos abençoar. Jesus está voltando como justo juiz, implacável, para tratar com aqueles que viraram as costas para Ele. Penso que nesse momento é momento oportuno também para a gente falar sobre isso. Sobre a transitoriedade dessa vida e sobre a existência de uma vida eterna. Para falar de Jesus, não como um personagem que viveu há muito tempo, mas como aquele que ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus à vista de muitas pessoas e um dia voltará como justo juiz. E a vinda do Senhor Jesus propiciará uma nova realidade, um novo céu, uma nova terra. Novo céu e nova terra para a alegria daqueles que foram alcançados pela sua graça salvadora. Mas inferno, condenação eterna para aqueles que deram as costas para o Senhor Jesus. Em momentos como o que estamos vivenciando, de caos, de catástrofe, de epidemia, é mais do que necessário a gente pensar e divulgar esta verdade. Esta realidade não é que a gente vai viver para sempre. Nós viveremos uma nova realidade, um novo céu e uma nova terra. Essa existência não é o fim. Um dia a dor vai acabar, o sofrimento vai acabar, a morte vai acabar, o pranto vai acabar, a pandemia vai acabar. Estas coisas não existirão mais. Não teremos mais pecado e nenhum caos como estamos vivenciando em um novo céu e uma nova terra. Então, um momento de esperança para o presente, porque o Senhor Jesus está conosco e nos ajuda, mas esperança também futura. Então, você que as nações estão, a nossa população está sofrendo. É uma mensagem tão consoladora saber que um dia a gente vai ficar livre dessas coisas. Isso um dia vai acabar em nome de Jesus. E aí eu exorto mais uma vez você, se você tem Jesus como seu Salvador, você vai viver no paraíso. Então o que eu estou dizendo é esperança para você. Você deve até estar orando, Senhor Jesus, volta logo, volta Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas se você não tem Senhor Jesus, a coisa só piora. Você sairia de uma pandemia para o inferno. Certamente em sã consciência, ninguém quer uma coisa dessa para si mesmo nem para a família. Então é urgente. Aquele que ainda não tem o Senhor Jesus, confesse seus pecados, se arrependa e peça por misericórdia que o Senhor Jesus alcance você com a sua graça e te salve. Momento de caos ou qualquer outro momento, pensar concordemente, alegria, generosidade e convicção da vida futura em Cristo Jesus. Perto está o Senhor Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo. Olhe para além do tempo presente, se lembre, o céu será uma realidade de fato, como realidade final de gozo e alegria dos crentes, e o inferno também. Se você não tem o Senhor Jesus, clame por misericórdia. Se você o tem, se alegre porque você foi agraciado com esta salvação tão bendita. E o texto continua: não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é para todo o tempo, principalmente no momento de crise. Não andar ansioso. Mas como não andar ansioso? Eu sei que não devo ser ansioso, todo mundo sabe disso, que é uma coisa ruim, mas como não ser? Este é o ponto. Eu diria, é um esforço contínuo, é uma luta contínua nossa, da sua família, de todo mundo, mas é uma coisa que a gente consegue quando Deus produz em nós. Então está ansioso, não consegue sair dessa situação, está meio desesperado, se sentindo sufocado, apertado dentro de casa, está ficando meio desesperado. Ore a Deus para que Deus traga paz ao seu coração e você tenha quietude nesse momento. A ansiedade, como eu tenho dito, ela tem a ver, essa ansiedade pecaminosa, com esse desejo que as pessoas têm de controlar todas as coisas, principalmente o futuro. É quando nós estamos diante de uma situação de muita incerteza e a gente é pequeno, a gente não consegue controlar, mas quer controlar. As coisas começam a sair, você não controla, Deus controla,
mas é uma questão de saúde também. Se você é ansioso, você peca e também de alguma maneira prejudica quem está com você. Não está conseguindo sair disso, dessa ansiedade, ore a Deus para que Deus te dê. Então, ao invés de ficar querendo controlar tudo, veja bem, não é ser imprudente. Seja prudente, zeloso, faça o que está ao seu alcance, mas não queira assumir o lugar de Deus e controlar tudo porque você não consegue. Ao invés de assumir essa postura, assuma uma outra, coloque-se de joelhos, clame, suplique a Deus, para que Ele te dê paz, para que Ele te dê quietude, para que Ele te ajude sua família, te dê sabedoria, te dê calma, nesse momento que é um momento de fato de incertezas em relação ao futuro, mas nós sabemos que Deus está no controle, Ele está conduzindo toda a história. Então, ao invés de ser ansioso, ore, suplique, e o texto diz, agradeça. Como assim agradecer num tempo de crise? Agradeça. Se você olhar detidamente, verá a bênção de Deus sobre você e sobre sua família. Mas talvez você pode objetar dizendo, mas você não conhece a minha situação, estamos sofrendo, de fato tem muito sofrimento por esse mundo afora. Mas se você olhar detidamente, você conseguirá ver alguma bondade de Deus sobre você, sobre os seus e no mundo, e ainda assim poderá agradecer. Acima de tudo, pela salvação de Cristo em sua vida, você deve agradecer a Deus. Então, momento de crise é momento de combater a ansiedade. Momento de crise é momento de oração e súplica. Nós não controlamos, Deus controla, então vamos falar com Ele. Nós não podemos mudar o cenário na força do braço, mas Deus pode. Veja, Ele pode usar a ciência, Ele pode usar os governos, mas acima de tudo a esperança está em Deus, que Ele providencia uma saída. Se é para ter uma vacina, que Deus abençoe que isso aconteça, um medicamento eficaz, que isso aconteça, ou uma ação sem nenhuma mediação, um milagre de Deus, Deus agindo, fazendo isso tudo parar, Deus pode fazer. Então, ao invés de você tentar controlar, converse com aquele que de fato controla absolutamente tudo e tem propósito para tudo, que é o Senhor. E o texto então finaliza, queridos, dizendo, a gente assumindo essa postura, veja o que a gente recebe, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja bem, o coração é a sede das emoções, da vontade, o lugar mais profundo que existe na personalidade de alguém. É o lugar apropriado para a paz de Deus estar. Veja, que Deus coloque a paz dele dentro de você, lá no seu coração, no centro da sua personalidade, mas que a paz também guarde a sua mente. A mente em momentos como esse, momento de crise, ela fica acelerada, ela pensa demais, ela vai lá na frente, ela volta, ela pensa nos piores cenários e ela tem essa dinâmica, a dinâmica da mente. Isso faz mal para a mente. Isso faz mal para o coração, por isso a gente precisa da paz de Deus na mente, quietude de Deus para a nossa mente, uma mente sossegada, uma mente descansada no Senhor. Então, se o seu coração está assim, atemorizado, se o seu coração está acelerado, se a sua mente também, clame a Deus para que a paz de Deus possa alcançar e guardar e cuidar, protegendo você em nome de Jesus. E mais uma vez reforço, o texto diz, a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Paulo usa essa expressão várias vezes, é concordância em Cristo, é alegria em Cristo, é não ter ansiedade em Cristo, é paz em Cristo. Então, se você tem o Senhor Jesus, frua disso, desse já tem o Senhor Jesus. Então, você pode ter essa paz. Você consegue não ser dominado pela ansiedade com a ajuda do Senhor Jesus. Agora, se você não tem, meu amigo, minha amiga, como ter paz sem Jesus? Como ter a mente guardada sem Jesus? Como não? Uma vez eu conclamo e exorto você, entregue sua vida ao Senhor Jesus e desfrute dessa alegria, dessa paz incomparável. Nós vamos encerrar esse momento de exposição da palavra com uma oração. Convido você mais uma vez a fechar os seus olhos, a se colocar diante do Senhor, e nós vamos nos colocar diante dele agora, com oração, súplica e gratidão. Faça isso, se coloque diante de Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, coloco a minha vida, a vida dos queridos que aqui estão, e de cada um que nos ouve e nos assiste nessa hora.
e aqueles que terão oportunidade de ter contato, ó Deus, com este conteúdo também em outra ocasião. Que a sua palavra alcance os corações e produza os frutos que o Senhor mesmo determinou que fossem produzidos. Abençoe, ó Deus, de uma maneira tão especial as famílias da Igreja Presbiteriana de Pirituba, nossos amigos. Abençoe nosso bairro, abençoe nossa cidade, abençoe o país, nossas nações. Se, ó Deus, for da Tua vontade, que a Tua graça alcance aqueles que ainda não Te conhecem de verdade, aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus, que a graça salvadora do Senhor os alcance, que eles se arrependam de seus pecados, confessem seus pecados e se voltem para o Senhor clamando por misericórdia. A todos os crentes em Cristo, os ajude a exercitarem a fé, a se alegrarem no Senhor, a terem concordância, a não serem ansiosos, a serem generosos, a orarem e suplicarem ao Senhor, a terem um coração agradecido, a desfrutarem de Tua paz. Mas aqueles que ainda não têm, que o Senhor os ajude e os alcance para que eles desfrutem dessas bênçãos também. E que a gente se lembre, Deus, que o Senhor Jesus está próximo, perto está o Senhor, Ele está voltando. Que nessa ocasião tão difícil a gente se lembre que essa não é a nossa casa final, mas aguardamos a cidade celestial. Um novo céu e uma nova terra com o Senhor Jesus, onde nada disso vai existir, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nem pranto. Todos nós reunidos em um novo céu e uma nova terra para sempre, com o nosso Redentor, livres de todo medo, de toda angústia, para todos sempre. Que isso seja uma realidade no nosso coração hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os céus, uma nova terra, alegria eterna, onde não haverá mais lágrima, nem choro se ouvirá, onde juntos todos viveremos face a face o veremos.
cantar uma última canção, em seguida vamos orar e impetrar a bênção do Senhor. Ouve a nossa oração e se faz presente aqui. O que a gente aprende a dar, um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua. Então chega de ver tudo que se aprendeu. Receberemos a bênção do Senhor também neste momento. Pai, te damos graças por tudo o que realizamos em Teu nome, por esta transmissão, pelos amigos e irmãos que assistiram, que acompanharam. Te louvamos, ó Deus, pela nossa equipe também aqui, cada irmão que se dispôs a estar aqui, tornando isso possível. E, Senhor, se o Senhor usar este trabalho, ele vai produzir frutos, vai alcançar a vida das pessoas, vai abençoar. Estamos aqui para te servir com essa convicção. Usa-nos conforme a tua vontade, que a palavra do Senhor, que é poderosa, alcance os corações. Somos tão pequenos, a gente não consegue enxergar quase nada, as coisas são incertas para nós, mas nós sabemos em quem temos crido. Nós conhecemos o Senhor. Sabemos que Tu és poderoso, Tu és um Deus santo, Tu és um Pai amoroso, Tu és soberano, tem controle sobre tudo e tem propósito sobre tudo. Aquieta o nosso coração e ajuda-nos a lembrar em todo o tempo que o Senhor cuida do pássaro do céu e cuida muito mais da gente. Que o Senhor veste o lírio do campo e também nos vestirá. Que o Senhor dá de comer a ave e também nos dará. O Senhor sabe das nossas necessidades e as suprirá do seu jeito e no seu tempo. Traga paz aos nossos corações e ajuda-nos a lembrar em todo o tempo do paraíso. Um dia veremos lá, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo estejam sobre nós, aqui presentes,
a igreja de Pirituba espalhada, sobre todo filho de Deus e filha de Deus espalhado nessa cidade, pelo mundo afora, e que a graça salvadora do Senhor também alcance os perdidos, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente noite. Fique atento, acompanhe a Igreja Presbiteriana de Pirituba nas redes sociais. Nós disponibilizaremos material para a sua edificação, que também edificará outras pessoas que convivem conosco, ou você vai compartilhar enviando para alguém. Então esse material pode edificar outras vidas. Então nos acompanhe, além das outras mídias, WhatsApp, enfim, o contato telefônico, fique atento. Precisamos nos manter unidos também, irmãos, nesse sentido, vale para a Igreja de Pirituba e para outros necessitados entre nós. Se você sabe de alguém necessitado, traga informação para que a gente possa tentar ajudar. Já tem chegado ao nosso conhecimento pedido de ajuda nesse sentido, de pessoas mais idosas que precisam de ajuda, e a ajuda terá que ser presencial, alguém terá que levar alguma coisa lá. Então, com todos os cuidados de saúde necessários, mas nós iremos auxiliar aqueles que precisam. Os pastores da igreja estão à disposição, quem precisar de aconselhamento, conversar. Como eu disse pela manhã, repito agora, a ideia é tudo que a gente puder fazer à distância, a gente faz. Tudo bem? Então vamos manter essa regra. Mas em algumas situações, observados os cuidados, as orientações médicas, enfim, a gente vai prestar esse tipo de assistência também, aquilo que for de fato necessário. Também temos informações, inclusive, de pessoas que estão hospitalizadas. A assistência pastoral já foi colocada à disposição, mas a questão não é necessariamente da assistência pastoral, mas das limitações do momento. Então, há alguns que estão hospitalizados e a gente não, por uma questão de saúde, até para preservar a saúde de quem está enfermo, a gente não consegue ir. Então, para viabilizar outro tipo de assistência, a gente conta com o apoio de todo mundo para fazer isso. Tudo bem? Então, mantemos os contatos. A nossa secretária também está trabalhando de casa, também por essa questão do momento. Quem precisar de ajuda pode fazer contato direto com ela. A gente tem feito um rodízio também na secretaria da igreja durante a semana. Quem precisar de algum apoio pode aparecer também por aqui. Orientação nossa: separe no mínimo um dia ou mais de um dia para fazer cultos familiares. Reúna sua família, leia um texto da Escritura, cante louvores, leia a palavra do Senhor. Essa tem sido a nossa orientação. Se precisar de ajuda, faça chegar ao nosso conhecimento para a gente tentar ajudar. Pastores, presbíteros, diáconos e os irmãos da igreja, de uma maneira geral, estão todos engajados nessa obra. Deus abençoe muito a sua vida, te dê uma excelente noite, uma excelente semana, com todos os cuidados de saúde. Observe as orientações, mas você que inevitavelmente terá que sair para trabalhar, que alguns irmãos estão nessa condição, redobre os cuidados, a atenção, durante o trabalho, e ao sair de casa também tome muito cuidado, se higienize para não levar contaminação para dentro da sua casa. Hora de sermos extremamente cuidadosos. Que Deus te abençoe. A gente deve ficar aqui mais alguns instantes aqui, talvez cantando uma música e tal, mas nós encerramos este momento com a transmissão. Que Deus abençoe a todos. E aí? Vamos cantar de alegria, mano. Vamos inovar, vamos. Something
só tem essa vez de oração. Irmãos, uma das pessoas que eu mencionei foi o nosso irmão Toninho, né? Esposa da Dona Cida, foi hospitalizado, complicações do câncer, de saúde, Alzheimer, são vários problemas. Essa família está precisando do nosso apoio. Nós vamos orar por eles agora também. Se coloque diante do Senhor. Nós não podemos ir até o hospital para ver seu Toninho, mas o Senhor está com ele lá, pode fazer um milagre se for da vontade dele, né? Senhor, em nome de Jesus, colocando diante de Ti a vida do seu Toninho, estava hospitalizado. O Senhor pode fazer um milagre e recuperar a saúde física dele, trazer de volta para casa, retomar a vida, a normalidade. Pode fazer um milagre. Nós pedimos que o Senhor possa restaurar a saúde dele, como também cuidar da nossa irmã Cida, Deus, que está nessa expectativa de receber informações dele, que também não pode ficar no hospital. E que o Senhor possa suprir as necessidades emocionais e espirituais dela também. Nesse momento, Senhor, tenha misericórdia dos nossos irmãos. E também de todos aqueles que estão enfermos, doentes. Tenha misericórdia, que a graça do Senhor os alcance. Que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Até mais. Deus abençoe.